Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre hábitos de leitura. Você tem o hábito de ler, de pegar um livro e realmente ler, apreciar a história, independentemente do gênero, seja romance, ficção, fantasia, ou até mesmo algum gênero um pouco mais cabeça, vamos dizer, como política, ciências sociais, história. Queria trazer um pouquinho para vocês sobre como que eu adquiri e mantive o meu hábito de leitura durante o ano de 2022 e como que eu pretendo manter esse hábito no ano de 2023. Tenho várias dicas e vou compartilhar todas com vocês para vocês também conseguirem adquirir ou manter ou inclusive melhorar o hábito de leitura de vocês. Mas afinal de contas, qual que é a vantagem de ler? Olha, posso citar vários, mas o que eu achei relevante para mim durante um ano foi que melhorou muito meu vocabulário. Então, quando você lê mais, você se acostuma a alguns tipos de escrita, aprende inclusive palavras novas. Independentemente de termos nascido no Brasil, mas a gente aprende palavras novas, formas de utilização de gramática. Fora isso, a gente aprende também a entender outros assuntos. Por exemplo, política, filosofia, ciências sociais, história, finanças. Foram alguns dos assuntos que eu li em 2022 e eu gostei bastante, porque dependendo do autor, a didática é muito boa, então a forma como eles explicam eu achei muito boa de entender, fácil, né, simples o linguajar, então eu consegui adquirir muito conhecimento através de um livro. Então eu não precisei me matricular em nenhum curso, ver nenhum tipo de aula, que me ajudou muito a expandir meus horizontes. Fora isso, eu acabei me desconectando um pouquinho mais de celular, televisão e computador. Tirei aquelas séries e filmes que eu geralmente via todos os dias, antes de dormir, inclusive, e troquei por um bom livro. Então, toda vez agora antes de dormir, em vez de ficar 1 ou 2 horas vendo seriado na TV, eu aproveito esses 30 minutinhos, 1 hora que seja, pego um livro e leio. Então, eu tô sempre dando uma relaxada no cérebro, parando as engrenagens aos poucos, vamos dizer, aquela fumacinha, né, que sai do cérebro, dos ouvidos, assim. Elas estão diminuindo para eu poder relaxar e aí sim eu consegui ter uma boa noite de sono. Porque quando eu fazia isso antes, assistia TV, eu ficava no celular vendo alguma coisa, meu cérebro demorava mais para entender que eu precisava dormir e eu ficava rolando de um lado pro outro na cama. E agora não. Faço minha leiturinha, já fico mais calmo, o ritmo cardíaco diminui e aí sim eu consigo só deixar o livrinho de lado, desligar meu abajur e aí ter uma boa noite de sono. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, então, pra gente começar aqui a definir o hábito de leitura que você vai ter, por onde que você gosta de ler? Por livro físico ou um livro digital em algum dispositivo? Vai muito da preferência de cada um. Eu me acostumo com os dois, eu gosto dos dois. Dependendo do momento, da ocasião, eu acabo preferindo um ao outro. Mas durante os meus dias normais, eu sempre dou uma revezadinha. Então, assim, vantagens e desvantagens dos dois lados, tá? Livro físico, por exemplo. Você consegue pegar emprestado de alguém ou de alguma biblioteca se você não quiser comprar. Ou se você quiser comprar, inclusive, você pode comprar ele mais barato em sebos, que sempre tem alguém vendendo, seja sebo virtual ou sebo físico. Você consegue ter ele na mão, então, para quem gosta de ter o produto na mão, você pode grifar, você pode fazer as anotações que você quiser. E aí fica mais fácil ali para você consultar depois, vamos dizer. Então, sempre que você quiser voltar, poxa, eu lembrei de uma parte que me interessou, deixa eu voltar ali onde eu marquei. E aí fica mais fácil. Então, o livro físico tem essas vantagens. Algumas desvantagens seriam você realmente precisa de um espaço para guardar todos os livros. Então, você vai precisar de uma estante, porque afinal de contas, empilhar um em cima do outro não é a melhor opção e você estraga os livros, né? Então, precisa ter um espaço físico ali para guardar, ter cuidados, sempre estar limpando, porque senão eles ficam empoeirados. Fora isso, infelizmente, com o tempo, com os livros são feitos de papel, que é de celulose, eles vão ficar amarelados com o tempo. Se você cuidar bem, eles demoram mais para ficar amarelados, mas se você cuidar mais ou menos, ou cuidar mal, eles vão durar menos tempo. Então tem que ter um cuidado sempre limpando, tomar cuidado com as traças, que aí vira e mexe elas surgem, e aí elas podem comer seus livros também, e aí não vai adiantar nada, né? Ela vai ficar um livro todo esfarelado ali. Então essas são algumas vantagens e desvantagens de livro físico.
para livros digitais. Eu tenho Kindle, mas tem pessoas que têm algum outro tipo de aparelho, você pode ler, sei lá, em PDF, algum documento, celular, tablet, notebook, enfim. Tem inúmeros equipamentos que você pode usar para fazer leitura. O Kindle tem algumas vantagens e desvantagens também. Algumas das vantagens que eu observei que eu gosto. Você pode ter inúmeros livros em um único aparelho. Então, se você for viajar, por exemplo, você não precisa ficar levando uma pilha de livros, 10 livros, para você ter opções de ler durante a viagem. Então, você pode ter 10 livros em um único aparelhinho. Ele fica ali numa bibliotecazinha, por exemplo. Você compra da Amazon, você pode comprar direto do Kindle também, se estiver conectado no Wi-Fi, e ele baixa direto no dispositivo. Então, outra vantagem também por ser em dispositivo é controlar a luminosidade. Às vezes tá muito claro, muito escuro, dependendo do ambiente que você tá. Então, você consegue controlar a luminosidade, deixar ela mais quente ou mais fria também a luz, o que ajuda muito. Fora o tamanho da letra, né? Eu não me acostumo com letra muito grande. Eu acho que ocupa muito espaço e me incomoda um pouco. Mas tem gente que prefere por ter algum tipo de, não sei, por exemplo, miopia, não chegar muito bem de perto, de longe, enfim, dependendo da distância, cada um tem suas preferências. Então, você consegue mudar o tamanho da fonte, consegue mudar o tipo de fonte, inclusive. Então, isso ajuda um pouco a se adaptar ao que você acha melhor, sabe? Então, essas são algumas das vantagens, fora que é um aparelho muito leve, então você consegue levar pra onde você quiser. Você consegue colocar na bolsa, na mochila, assim, e sair andando que tá tudo certo. Então ele é super prático. Algumas das desvantagens. Você vai precisar investir um valor inicial nele. Então, assim, ele não é um aparelho muito barato. Tem várias linhas de Kindle, na verdade, né? Falando de Kindle, mas eu sei que existem outros e-readers no mercado. Mas o Kindle, por exemplo, eu vi na Amazon que tem vários modelos. Tem de 300 e pouco, 400 e vai até 1.400. Depende dos gigas, do tipo de modelo que você quer e quanto que você quer investir naquilo, né? E aí, fora que você tem que ficar carregando o tempo inteiro. Então, não pode esquecer de carregar. Se você esquecer de carregar, você vai ficar sem ler, entendeu? Aí é melhor você pegar um físico mesmo. Senão, se você não é daqueles que sempre esquece, você sempre vai estar sem bateria. Fora isso também, se você quiser revender algum livro, não dá. Igual o livro físico, quando você, cansei, não vou mais ler, quero me desfazer. Ou você doa ou você revende. Às vezes você consegue revender e conseguir algum dinheirinho de volta. Mas o e-reader, não. Um livro digital você não consegue repassar para alguém. Então, ele vai ficar com você. E aí, se encher, por exemplo, a memória do seu aparelho, você vai ter que excluir. Se não der para ficar na nuvem, aí você exclui. E aí, se você quiser reler, vai precisar comprar de novo. Muitas das vezes não precisa, porque, por exemplo, o Kindle, apesar dele ter, às vezes, sei lá, 16 gigas, 8 gigas, que seja, cabe muita coisa. Então, dificilmente as pessoas enchem toda a memória de um aparelho. Mas se encher, infelizmente, você vai ter que ir se desfazendo de algumas leituras. Segunda dica que eu quero dar é: defina metas. Nós, seres humanos, somos geralmente movidos por metas, não é mesmo? Pessoais, no trabalho. Então, assim, por que não colocar metas pessoais para a leitura? Então, eu coloquei ano passado, vou dar um exemplo aqui, eu coloquei, então, a meta de 12 livros durante o ano de 2022. Coloquei 12 porque eu não tava ainda nesse ritmo de leitura, eu mal lia um livro por ano, se eu quisesse, então tava bem ruim mesmo. Então eu coloquei e falei assim, poxa, sei que vou ter um tempo, um livro por mês, mais ou menos, fazendo as contas da divisão, né? Então, um livro por mês, tá tranquilo, vou ler todos os meses, me comprometo a fazer isso. E no final de 2022 eu vou ter lido 12 livros. E aí, acho que eu me empolguei tanto que em janeiro eu já acabei batendo minha meta. Então, eu acabei já lendo os 12 livros de uma vez. E aí, eu fui aumentando a minha meta aos poucos, né? Poxa, eu bati 12 em um mês. Vou aumentar pra 24. Aí, bati em, acho que 3 meses e meio também. Aí, poxa, aumentar pra 50. Aí, final do ano, eu consegui bater, inclusive ultrapassar um pouquinho. Eu li, acho que, se não me engano, 63 livros no total. Mas, foi ali, aumentando aos pouquinhos, sabe? Sentindo se eu ia conseguir ler. Um ponto muito importante, quantidade não remete à qualidade necessariamente. Então, assim, se você quiser ler 6 livros no ano, mas ler eles bem lidos, aproveitar todo o conteúdo, realmente aprender com eles, ou se divertir com eles, é o que tá valendo, gente. Não adianta você colocar uma meta, nossa, eu quero ler 150 livros, mas você lê igual um desesperado, não sabe nem o que tá lendo, voa nas páginas e aí no final você nem sabe
do que se tratou a história, você só lembra das últimas 20 páginas. Então, assim, vai com calma. Se você não tem hábito, não tá acostumado, começa com pouco. Defina uma meta baixa, né? Conservadora. Coloca ali 12 livros por ano, por exemplo. Ok, pode ser 12. Se você dividir por quantidade de meses, daria um por mês. Você consegue dar conta de um livro por mês? Poxa, se não dá, diminui. Coloca 6. 6 daria? Daria um livro a cada 2 meses, então. Aí você vai sentindo, sabe? E aí fica muito mais fácil. Então, pega ali a meta macro, vamos dizer, que são 12 livros no ano, divide pelo número de meses, daria um livro por mês. Show! E aí você sabe que você tem um livro por mês para ler. Mas um mês ainda é um período meio grande, né? 30 dias na média. Putz, vou dividir por número de dias para ler por dia. Quanto que eu preciso ler? Fica mais fácil. Pega ali um livro, por exemplo, de 300 páginas, que é uma média que tem os livros, né? Divide por 30 dias. Então dá 10 páginas por dia. Poxa, 10 páginas é super razoável. Em 10 páginas você consegue ler em meia hora, uma hora que seja, no máximo. Senta num cantinho ali, consegue ler, se concentra no seu momento, qual momento do dia que você quiser, preferir, e aí você consegue ler. Então você entende que de um ano, 12 livros, passou para 10 páginas por dia, isso não parece muito mais atingível do que uma coisa de um ano, 365 dias? Então eu gosto de pensar em algo mais micro, porque a gente vê como uma coisa mais atingível. Se você pensa em uma coisa que está muito longe, muito grande, você desanima, você vai desanimar. Então, quanto mais você conseguir quebrar, muito mais fácil de você visualizar o seu progresso. Então, muito melhor. Se você tem dificuldade de, puxa, quanto você precisa ler hoje? Ah, eu não li ontem, preciso ler hoje. Então, vai fazendo essa continha, se divide. Você pode pegar um aplicativo de leitura também, que tem vários hoje, para ir acompanhando as suas leituras. Ah, hoje eu li 12, amanhã eu não vou ter muito tempo, vou ter que ler 8. Tudo bem, você compensou um dia no outro, sabe? Então, é isso que vale. E aí, não se prenda a metas impossíveis também. Já ouvi pessoas me falando assim, ah, eu não consigo ler só 10 páginas por dia, porque se para no meio do capítulo, não dá, eu esqueço. Gente, se você já não tem o hábito de ler, você quer se comprometer a ler um capítulo por dia, às vezes um capítulo pode ter 8 páginas, como pode ter 50. Você vai ler 50 páginas? Acho que não, né? Pra quem não tá acostumado, não vai. E aí a pessoa faz o quê? Desanima e fala assim, ah, amanhã eu leio. Ah, a semana que vem começa. E aí vai postergando e nunca dá certo. Então, é melhor você ser realista. Se você ler todos os dias, você não vai esquecer o que você leu ontem. Você esquece o que você comeu ontem, o que você fez no trabalho ontem. Não, né? Então, assim, mesmo que você, sei lá, esqueci um único detalhe. Poxa, pega o livro, volta lá na última página, último parágrafo, última frase e lê. Ah, lembrei, era isso. Aí começa a sua leitura. O que você não pode é ficar postergando muito. Porque se você lê hoje 10 páginas, aí você posterga, daqui 5 dias você pega no livro de novo, obviamente que você vai esquecer. E aí você não vai lembrar. E aí, às vezes, um parágrafo da página anterior pode não te ajudar. E aí, o que você vai fazer? Ah, deixa eu voltar 3 páginas. E aí, você posterga de novo mais 5 dias. Aí, você volta mais 6 páginas. Ou seja, você tá mais retrocedendo do que avançando. Você consegue perceber? Então, tenha metas realistas. Se você praticar a leitura um pouquinho cada dia, 10 páginas ou menos que seja, você vai criar um hábito aos poucos, obviamente, que não se cria de um dia para o outro, e você consegue ir acompanhando e não esquecer o que você leu. E aí você tira dessa sua cabeça algum hábito ruim que você tinha, do tipo, tem que ler um capítulo por dia. Não, não precisa ler um capítulo por dia. Você tem que terminar, por exemplo, um parágrafo. Um parágrafo faz sentido você terminar, você vai parar no meio da frase. Às vezes não, né? Ou você termina a frase, termina o parágrafo, de repente, ok? E aí coloca ali uma marcaçãozinha, um marcador de página, um adesivinho, aqueles fáceis de destacar depois, que nem estrague página, hein? Senão depois vai ficar desbotando a letra. E aí, muito mais fácil. Terceira dica que eu quero dar é: separe um momento para leitura. Então, assim, durante seu dia, você sabe que você tem que ler, por exemplo, 10 páginas. Não importa que momento que você vai ler. Esse momento, na verdade, tem que ser ideal para você. Se é de manhã, se é na hora do almoço, se é à tarde, se é à noite, pra você
tem que ser ideal para você sentar e pegar o livro e ler com calma, sem distrações. Porque se você senta, por exemplo, eu coloquei que todos os dias, 9 da manhã, eu preciso ler livro. E aí você pega, lê um livro, mas aí tá barulhento, você tá num café, gente falando, aí você não consegue prestar atenção em nada, você não consegue absorver nada, você vai ficar no mesmo parágrafo lendo 20 vezes, entendeu? Então não é ideal. Ok, se você tiver uma rotina já, por exemplo, puxa, eu sei que todo dia às 9 da manhã eu estou tranquila, faço trabalho de casa, ou eu tô num lugar mais silencioso e eu consigo ler. Ótimo, mas se não funcionar, não se prenda a um horário, apenas mova. Um dia deu de manhã, putz, hoje não deu de manhã, mas eu vou mover pra noite então. Depois do jantar, que eu sei que eu tô tranquila ali, putz, pega meia horinha, leio, sento, depois eu vou fazer meus outros afazeres. É isso. E independente de onde você esteja também, se você tiver um tempo livre, aproveite. Seja no ônibus, no avião, no metrô, em casa sem fazer nada, enfim. Depois você almoçou e tá na siesta ali. Aproveita esses minutos. Porque 5 minutinhos, 15 minutos que você tiver, em vez de ficar, por exemplo, jogando papo fora, ou no celular vendo feed de coisas que nada te agregam, aproveita esse tempo. Usa pra ler, enfim, dar uma relaxada na mente ou aprender alguma coisa. Quarta dica que eu quero dar é: faça a variação de gêneros. Se você não é uma pessoa que se prende a um tipo de gênero específico, por exemplo, eu só leio livro de ficção. Se você não é essa pessoa que só lê um tipo de gênero, varie. Como que você pode variar? De duas formas. A primeira é, tá lendo um livro, sei lá, de ficção, acabou esse livro, pega um outro de um outro gênero. Exemplo, fantasia, política, algum tipo de religião, ciências sociais, qualquer coisa diferente que não seja ficção. E aí você consegue ir variando, intercalando os gêneros, sabe? Acabou um livro de um gênero, vai para outro, outra coisa, outro assunto, próximo, outro assunto, próximo, outro assunto. E aí você consegue ir variando, dá um respiro para sua mente e aí não fica enjoado, sabe? Você não fica aquela ressaca literária, sabe? Quando você tá cansado de ler, não aguenta mais ler sobre o assunto, não quer ler mais nada. Para evitar esse tipo de coisa, vai variando os gêneros. Então, isso me ajudou muito a manter esse ritmo de leitura em 2022. Segunda forma que você pode usar para variar gênero é ler 2 livros simultâneos. Isso aí vai exigir um pouquinho mais, obviamente. Às vezes a gente tá lendo um livro porque a gente precisa, enfim, ter alguma técnica interessante que vai nos ajudar profissionalmente e outra é mais por diversão, por exemplo, pode ser uma fantasia. E aí, para você não enjoar do livro mais técnico, você pode pegar um livro de fantasia intercalando, que daí fica muito mais fácil, né, de você fazer a leitura simultânea. Obviamente que isso é para quem já, né, lê ali um pouquinho todos os dias. Agora, se você só lê 2 a 5 páginas por dia, aí eu realmente recomendo você não usar, por enquanto, esta técnica. Use só a variação de gênero assim que você acabar um livro. Então, um por vez, mas intercalando os temas. Fora isso, se você já estiver acostumado, tiver mais tempo no seu dia, de ler, você lê pelo menos umas 20 aí, páginas por dia, aí sim vale você fazer essa leitura simultânea. Que você, por exemplo, lê 10 de um gênero e aí lê mais 10 do outro gênero. E aí você divide, por exemplo, o que eu gosto de fazer. Temas que são mais leves, por exemplo, ficção, fantasia, eu gosto de ler ou de manhãzinha, logo quando eu acordo, porque ainda, né, o cérebro tá acordando, tô com sono, ainda não tomei meu café tá fazendo efeito. E aí eu gosto de ler um livro mais tranquilinho. E antes de dormir também, porque eu gosto de dar aquela relaxada na mente. E aí eu não quero que meu cérebro trabalhe mais, eu quero só relaxar. Então eu pego um tema mais tranquilo. E aí, o tema que é um pouco mais coach, que é mais cabeça, que é mais denso, tem mais informação ou mais técnico, eu gosto de ler durante o dia. Por quê? Eu já tô acordada, meu cérebro já está funcionando, já tô com cafeína rolando no corpo, no sangue. E aí o que eu faço? Pego ali e leio esse livro, eu consigo me concentrar mais, absorver mais o conteúdo. Não adianta você pegar um livro que você não gosta muito, ou que tem muita coisa, muita informação para absorver e querer ler assim, sei lá, de manhã quando você tá sonolento. Você não vai absorver nada. Você vai ler uma página, achar super chato e largar, entendeu? Então, entenda mais ou menos como que você funciona durante o dia. O que se adapta melhor? Quais gêneros se adaptam melhores durante o seu dia? Isso vai te ajudar muito.
Então, isso balanceia ali suas leituras. E também você não fica, né, enfim, meio irritado por ter que ficar lendo. Não tem que se tornar uma obrigação a leitura pra você. Tem que ser uma coisa que você gosta, um hobby. Senão vai ficar maçante e aí você realmente não vai ler nada. A quinta dica é, você pode participar de um clube de leitura. O clube do livro geralmente tem. E tem vários tipos de clube do livro. Pode ser clube do livro aquele que você só recebe o livro em casa, de alguma forma, pelo correio. Às vezes é uma mesma edição que vai pro mercado, pode ser uma edição especial, que o próprio clube prepara. Ou pode ser aquele clube do livro que as pessoas fornecem conteúdo para você, aulas, materiais. Você absorve esses materiais, consome esses materiais e compra os livros à parte. Tem vários tipos de clube do livro. Eu já participei dos dois, ainda participo dos dois tipos. Eu gosto bastante. São diferentes, são propostas diferentes. Então, isso me ajuda porque já tenho uma meta definida. Então, eu sempre recebo um livro do clube do livro por mês. E aí eu sei que eu tenho uma meta. Naquele mês eu tenho que ler aquele livro. E aí você vai acompanhando junto com outras pessoas que também estão fazendo a mesma leitura e ainda pode trocar informações com elas, percepções, tirar dúvidas, inclusive fazer novas amizades, descobrir novos autores, gêneros, títulos. Então é bem gostoso, é uma comunidade gostosa que você é incentivado, no bom sentido, sabe? A ler, a aprender, a compartilhar. Então eu gosto muito. Você pode tentar, assim, obviamente que você vai ter que pagar ali, né, um valorzinho dependendo do clube, mas aí é pra ver se você tá mais disposto. Tem pessoas que fazem leitura coletiva, e às vezes a leitura coletiva, dependendo de quem você acompanhar, não cobra nada. E aí pode ser só que você acompanhe ali, faça a leitura, e vai ser você, por você, junto com a pessoa, sabe? E aí eles fazem, geralmente, eu vi que alguns booktubers aí, e bookstagrammers, fazem live numa plataforma chamada Twitch e eles fazem leitura coletiva. Ou inclusive postam alguma coisa em alguma rede social, falam assim, ó, gente, no mês X nós vamos ler tal livro. Vamos começar no dia 1, acabar no dia, sei lá, 28. E aí no dia 29 a gente faz discussão, faz live, enfim. E é gostoso, porque daí você conhece outras pessoas que também lê, troca percepções e fica um ambiente muito bom, sabe? Acho que agrega bastante. Sexta e última dica, siga boas influências. Hoje em dia a gente usa redes sociais para seguir vários tipos de pessoas. Então, use a rede social a seu favor. Em vez de, por exemplo, perder meia hora em rede social vendo coisas aleatórias, poxa, pega essa meia hora, invista em ver conteúdo bom em YouTube, em Twitter, Instagram, enfim, tem inúmeras plataformas hoje que tem conteúdos bons. Então, se você procurar, você acha. Se você vê, encontra vídeos, encontra fotos, posts informativos, que compartilham opiniões, que fazem você refletir um pouco. Então, é bem gostoso você aproveitar uma tecnologia para contribuir no seu conhecimento. Então, usa esse tempo que você tiver de meia hora, em vez de ficar meia hora. Tem gente que fica até, gente, acho que 2 horas só rolando feed, vendo coisas que nada agrega, sabe? Então, usa esse tempo para realmente produzir alguma coisa, adquirir conhecimento, fazer uma leitura. Enfim, dá para você dividir super bem. Então, faça bom proveito desse tempo e de pessoas que estão na internet dando conteúdo para vocês, às vezes, de graça. Então, aproveita. E é isso, gente. Essas foram as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Eu usei todas elas durante o ano passado e eu gostei muito. Então, assim, foram coisas que me ajudaram a adquirir e manter o meu hábito de leitura, que foi muito gostoso. Eu recomendo todos eles. Obviamente que pode ser que nem todos eles se encaixam a vocês, ou alguns deles sejam moldados, dependendo de como é a vida de vocês. Mas espero que tenham contribuído de alguma forma, que vocês consigam adquirir, manter ou melhorar o hábito de vocês. Eu também vou me policiar aqui desse lado pra manter e melhorar meu hábito. E eu vou compartilhando com vocês durante esse ano de 2023 pra ver como que a gente consegue se ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma outra sugestão também de dica, fica à vontade. Compartilha aqui com o pessoal. E é isso. Obrigada. Até a próxima.